Pronto, voltamos aqui para a gente continuar falando de Política Nacional de Alimentação e Nutrição, o PENAM, no caso aqui agora, beleza? Vamos lá então, gente, olha só. O PENAM, tá? O grande propósito dele é o quê? A melhoria e condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Vamos lembrar que isso é uma portaria, né, 2715 de 2011. No caso, não é isso? E o que prevê a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, PENAM? A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, aprovada no ano de 1999, integra os esforços do Estado brasileiro que, por meio de um conjunto de políticas públicas, propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação. E ao completar 10 anos da publicação do PENAM, deu-se início ao processo de atualização e aprimoramento de suas bases diretrizes, de forma a consolidar-se como uma referência para os novos desafios a serem enfrentados no campo da alimentação e nutrição no Sistema Único de Saúde, no SUS. Tá? Em sua nova edição, publicada em 2011, o PENAM apresenta como propósito a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Para tanto, está organizado em diretrizes que abrangem o escopo de atenção nutricional no SUS, com foco na vigilância, promoção, prevenção e cuidado integral de agravos relacionados à alimentação e nutrição. Atividades essas integradas às demais ações de saúde na rede de atenção, tendo a atenção básica como ordenadora das ações. Então, olha só. Então nós temos o PENAM, que vai fazer o que, gente? Que é esse Plano Nacional de Alimentação e Nutrição desenvolvido dentro do sistema de saúde que visa a melhoria da alimentação e como que isso tem que ser tratado no caso, né? E ele possui várias instâncias. Vamos buscar aqui agora falar de cada uma dessas instâncias, beleza? Olha só, então tá aqui a organização de atenção nutricional, né? Então vai lá, promoção da alimentação adequada e saudável, vigilância alimentar e nutricional, gestão das ações de alimentação e nutrição, participação e controle social, qualificação de força de trabalho, pesquisa, inovação, conhecimento, alimentação e nutrição e controle e regulação dos alimentos e cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional. Então bora a partir de agora procurar falar de cada um desses indicadores aqui em detalhe, beleza? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, né? Nós tem que ser feita uma avaliação contínua do sistema alimentar e nutricional e da população. Tem que ser feito toda essa pesquisa aí para saber como é que você está tendo esse avanço dentro da sociedade, o que tem que ser feito a mais e o que não tem que ser feito. Então, olha só, a avaliação contínua do perfil alimentar e nutricional da população e seus fatores determinantes compõe a vigilância alimentar e nutricional, a VAN. Recomenda-se que no serviço de saúde seja realizada a avaliação de consumo alimentar e antropometria de indivíduos de todas as fases da vida e que essas observações possam ser avaliadas de forma integrada, com informações provenientes de outras fontes de informação, como pesquisas, inquéritos e outros sistemas de informação em saúde disponível no SUS. Para exercer a vigilância alimentar e nutricional ampliada, é importante a adoção de diferentes estratégias de vigilância epidemiológica, como inquéritos populacionais, chamadas nutricionais, produção científica, com destaque para a vigilância alimentar e nutricional no serviço de saúde. Essas estratégias juntas irão produzir um conjunto de indicadores de saúde e nutrição que deverão orientar a formulação de políticas públicas e também das ações locais de atenção nutricional. Então, nós temos, tá, essa vigilância, toda essa pesquisa que deve ser realizada para quê? Para que o sistema de saúde esteja sabendo como é que essa população está se portando, como é que ela está se alimentando. E esses dados vão orientar
tá, as políticas públicas a serem realizadas. E como é que você faz essa política pública, gente? Através, por exemplo, de educação alimentar e nutricional, o que nós chamamos política DIAN, né? Quando eu estava lá na subsecretaria, né, tinha um corpo lá de nutricionistas que fazia essa política de DIAN, não é isso? Então nós temos aqui, por exemplo, inclusive aqui é a capa do livro do Plano de Educação Alimentar e Nutricional do Distrito Federal, né? Então o que vem a ser, na verdade, deixa eu trazer para vocês a explicação, depois a gente vai aqui para o texto, tá? O que vem a ser, na verdade, essa política alimentar e nutricional, tá, gente? Essa educação alimentar e nutricional. Não basta apenas você oferecer o alimento para a população. Tem que oferecer para ela conhecimento de como que ela tem que se alimentar. Tá certo? Como vai utilizar esse alimento? Qual é a forma, por exemplo, de você utilizar esse alimento na integralidade? Nós temos uma parcela da população que realmente passa necessidade, estão carentes de determinadas vitaminas e às vezes tem isso na sua casa e desperdiça, joga fora, por desconhecimento. Então você tem essas políticas, essas práticas de educação alimentar e nutricional. Então, por exemplo, eu lembro muito das meninas que trabalham com a gente lá, né, a Bruna, a Fernanda, né? As meninas, elas faziam o quê? Elas traziam muito essa política, por exemplo, de trabalhar o aproveitamento integral dos alimentos, não é isso? Tinha oficinas que trabalhavam junto a essa população, nos CRAS, inclusive era muito solicitado pelos CRAS, essa oficina, junto às mães, junto às donas de casa, junto aos donos de casa, mas a gente sabe que normalmente são as mulheres que estão mais à frente, né, em função de uma questão cultural, econômica, social, e então elas praticavam, né, essa educação alimentar e nutricional. Então, ou seja, dar essa consciência para essa população, para que ela possa realmente saber como estar melhor servindo dentro de casa. Então tá aqui, ó, são ações que envolvem indivíduos ao longo de todo um curso da vida, grupos populacionais e comunidades, considerando as interações e significados que compõem o comportamento alimentar. Seu objetivo é contribuir para a realização do direito humano à alimentação adequada e garantia da segurança alimentar e nutricional, a valorização da cultura alimentar, a sustentabilidade e a geração de autonomia para que as pessoas, grupos e comunidades estejam empoderados para a adoção de hábitos alimentares saudáveis e a melhoria da qualidade de vida. A educação alimentar e nutricional é entendida como processo de diálogo entre profissionais de saúde e a população, visando a autonomia e o autocuidado. Costumo até dizer o seguinte, né? Na época que a gente tinha as meninas lá trabalhando com a gente, elas eram inclusive funcionários da Secretaria de Saúde, cedidas à Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Então elas faziam um trabalho maravilhoso, exatamente isso, de acompanhar todo esse processo. Dentro do sistema de saúde, né, vão ter todo esse acompanhamento desde o pré-natal, né, a alimentação materna, que, diga de passagem, é extremamente importante para que possa ter um feto saudável, para que possa ter uma criança saudável, né? Então e possa ter um aleitamento, a primeira alimentação, aleitamento materno saudável. Então você vai ter esse acompanhamento aí e, se possível, prolongar durante toda a vida, né? Nós temos que falar também dos guias alimentares. Guias alimentares são publicações que se faz aonde se mostra qual deveria ser, respeitando a questão cultural, economicamente sustentável, socialmente viável, tá? Como que deve ser essa alimentação, orientação para a população brasileira de como que deve ser essa alimentação. Esse desenho aqui, essa capa já é do segundo guia, né? Então a gente tem essa publicação. Pena que, na verdade, tem uma dificuldade maior de chegar isso até a população que realmente, né, tem essa necessidade. Então tá aqui, ó, as guias alimentares são instrumentos que definem as diretrizes utilizadas na orientação de escolhas alimentares saudáveis pela população. O Guia Alimentar à População Brasileira, publicado em 2006, apresentou primeiras diretrizes oficiais para a população brasileira, diante das transformações sociais vivenciadas pela sociedade, que impactaram sobre suas condições de saúde e nutrição. Se fez necessária a revisão das recomendações. O principal objetivo do guia é
promover a saúde das famílias, pessoas da sociedade brasileira, por meio de um conjunto de informações, recomendações sobre alimentação. Sabe-se que atualmente que as doenças crônicas não transmissíveis são um dos maiores problemas de saúde pública. E essas doenças crônicas normalmente são provocadas pelo que, gente? Pela má alimentação. Coisa que pode ser o quê? Que pode ser facilmente evitada, principalmente com maior atenção à população. Então aqui eu vou chamar a atenção, ó, o principal objetivo do guia é promover a saúde das pessoas, por meio de um conjunto de informações e recomendações sobre alimentação, tá? Vai lembrar que o guia está dividido em 5 capítulos, cada capítulo aborda um tema, todos relacionados à prática de uma alimentação saudável. Ele também aborda recomendações sobre escolha de alimentos, qual tipo escolher, informações de como preparar as refeições e incentiva a prática de cozinhar. Aí eu vou até puxar para mim aqui, né, porque particularmente, né, essa prática eu gosto, né, sempre que eu estou em casa, nos finais de semana ou durante a semana, se eu estou em casa, na hora de começar a preparar a refeição, já sei que essa tarefa é minha. Minha esposa fala, né, amor, sua comida é tão gostosa, tão maravilhosa, que prepara para nós. Então lá vai eu, e é um imenso prazer realmente, né. Então, incentiva a prática de cozinhar. Não é isso? Incentiva o prazer de cozinhar. Tá? Hoje nós temos muito essa questão do fast food, de alimentação fora de casa. Esquece que essa prática ela é saudável e deve ser incentivada. Né? Então nós temos essa prática sendo incentivada aqui pelo novo guia. Esse novo guia substitui sua versão antiga, né? Ele ressalta a importância de uma alimentação baseada em alimentos in natura, fresco, com frutas e legumes e minimamente processados, farinha de mandioca. E recomenda a diminuição dos alimentos processados, sardinha enlatada, por exemplo, e evitar os ultraprocessados, como macarrão instantâneo. Então, gente, esse negócio ali, né, de fazer um macarrão instantâneo, você não sabe o veneno que isso é, tá? Diga de passagem, foi talvez uma das melhores experiências da minha vida, foi exatamente ocupar o cargo de subsecretário de Segurança Alimentar e Nutricional. Mudou a minha alimentação por completo, os meus hábitos por completo, o conhecimento que eu tive e principalmente, né, a oportunidade de levar isso para a população através de algumas políticas públicas na área de segurança alimentar dentro do próprio Distrito Federal, não é isso? Então, realmente a gente tem que incentivar isso aqui, né? E aí você tem, né, gente, aqui algumas categorias, por exemplo, alimento in natura. Definição, são aqueles obtidos diretamente de animais ou plantas. Esses alimentos são adquiridos para consumo e não sofrem qualquer alteração após estar na natureza. Exemplo, ovos, frutas, hortaliças, no caso, né? Alimentos minimamente processados. São alimentos in natura que foram submetidos a alterações mínimas antes de sua aquisição, como processo de limpeza. Então, corte de carnes, congelado de leite, né? Congelados, leite pasteurizado e assim vai indo, né? Eu até costumo muito brincar nas minhas aulas, e quando eu falo isso não é mentira, eu falo assim, gente, eu não sei quanto é que custa a caixinha de leite no supermercado. Não, professor, você não vai no supermercado? Vou, tá? O negócio que eu não sei quanto que custa porque eu compro diretamente do produtor. Então a gente compra lá realmente in natura, né? Se não for isso, praticamente eu não tenho consumo. Ovo, né? Ovo caipira, geminha amarelinha, tá? Eu tenho a minha própria horta, eu tenho a felicidade de ter feito a minha horta, então eu cuido da minha horta. Mas você que mora em apartamento, você que mora em casa, também tem condições de ter uma horta pequena, né? Gostaria que a gente tivesse mais na cidade, hortas ao longo de toda a cidade, né? Cuidando pela própria população. Foi um projeto que a gente estava inclusive desenvolvendo dentro da Subsecretaria de Segurança Alimentar, e nós não conseguimos implementar porque na época o governador, né, tinha outros projetos. Mas dentro da própria Subsecretaria, foi uma matéria de capa de jornal, a gente chegou a fazer horta coletiva que a gente utilizava para alimentação de quem trabalhava na Subsecretaria. Então isso pode ser incentivado. Você tem várias cidades que em vez de canteiro de flores, você tem canteiros, né, de hortaliça para o conjunto da sociedade, né? A gente pode pensar em projeto, por exemplo, nas praças. Era um projeto que a gente tinha nessas praças, nas PECs, né, no ponto de encontro comunitário, onde tem lá os exercícios, ali também já tem uma horta, que é a pessoa idosa, né, que normalmente tem um tempo um pouco mais vago, um pouquinho mais ocioso, que ela pode cuidar, e até isso faz bem para a saúde dessa pessoa da terceira idade, e ter um convívio comunitário ali e uma produção saudável,
no caso, né? Pena que a gente não conseguiu levar isso muito adiante, né? Mas quem sabe num futuro próximo. Então nós temos aqui alimentos processados. Esse já tem que ser o quê? Já tem que ser bem mais evitado aí, fabricados pela indústria como adição de ingredientes como sal ou açúcar, ou outra substância culinária em alimentos in natura para deixar sua duração maior e sabor mais agradável. Frutas em calda, e sardinha e atum enlatados. E alimentos ultraprocessados. São formulações industriais feitas totalmente ou em grande parte de substâncias extraídas de alimentos, derivadas de constituintes de alimentos, sintetizados no laboratório, realçadores de sabores e aditivos, com técnica de manufatura. Exemplo, extrução. Refrigerantes, macarrão instantâneo. Vou falar, mãe, é um crime se dar, por exemplo, esses salgadinhos para criança. É um crime refrigerante. E vou dizer por quê. Porque é ultraprocessado, tem condimentos que faz com que você passa a sentir só o sabor desses produtos. Então a fruta não tem mais sabor, tá? Algo que é natural passa desde a criança, não tem mais sabor, né? Então você tem esses produtos deveriam ser evitados, ultraprocessados aí, tá? Gente, quais são, então, o guia traz também, né, os 10 passos para a alimentação saudável. Estou tentando trazer aqui, né, um resumo, porque ele é imenso, então um resumo daquilo que mais pode cair na sua prova, né? Então ele traz aqui, ó, primeiro passo, fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Então nós tínhamos, por exemplo, até feito pelas meninas de An, né, como criar temperos, tá certo? Como você substituir o sal, né? E a população não tem ideia o tão mal que o sal faz, né? Eu lembro muito bem nos restaurantes comunitários, eu vou contando a historinha para que você possa gravar isso na hora da prova. O restaurante comunitário, a grande briga de alguns usuários era exatamente, mas cadê o sal para colocar sal? Parece uma comida de hospital. Gente, você quando está acostumado com a quantidade de sal a mais, você perde essa capacidade de fazer o que? Sentir o sabor realmente da comida. Então, se você vai deixando aos poucos, você com qualquer coisinha de sal a mais, você sente que está muito salgado, né? E quando você está acostumado com muito sal, você não percebe, né, o sabor real da comida aqui e você não sabe o tão mal que o sal faz, né? Seja o sal, esses temperos instantâneos e companhia. Então tem que realmente procurar substituir aí, né? Limitar o consumo de alimentos processados. Processados, limitar, tá? E evitar, e eu falo, extinguir o consumo de alimentos ultraprocessados. Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível em companhia. E por que em companhia? Tá? Porque você consumindo em companhia, você vai consumir mais devagar, tá certo? Então o seu corpo vai dirigir, vai ter uma absorção desses alimentos, né? Então, sempre que possível, em companhia. Fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processado, como as feiras, né? Evitar mais aquele alimento que está no supermercado ali, mais realmente nas feiras. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Então isso aí, os vira e mexe, eu partilho, né? Chamar a galera para uma boa peixada, tá certo? Vamos embora fazer um almoço e aí sempre reflete uma boa salada, que aí eu faço questão que vem à minha casa, a gente vamos na horta, vamos colher, é tudo sempre bem fresquinho, o sabor é diferente. Fala assim, bom, mas a cenoura é docinha, mas a beterraba é docinha, tá? Porque você está fazendo ali sem agrotóxico, né? E tirando na hora, é outro sabor na verdade. Ah, professor, mas eu moro em apartamento. É possível, tá? Você pode pegar uma jardineira e você pode produzir também, tá? E pode ser certeza que é possível. Planejar o uso do tempo para dar alimentação, o espaço que ela merece. Então, realmente, você está separando no seu dia, né, uma parte ali, fala assim, ó, tantos minutos é para alimentação, né, realmente para esse momento substancial da sua vida. Dá preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. Tá fora de casa? Então vamos fazer o quê? Vamos no self-service que está feito na hora ali, não vamos, né, no fast food, por favor, tá, gente? Ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre a alimentação vinculada em propagandas e comerciais. Inclusive, sou um ferrenho defensor que deveriam até limitar determinadas propagandas, né? Alimentos ultraprocessados, na minha opinião, não podia nem ter propaganda disso aí, né? Pelo contrário, deveria fazer o quê? Ter a limitação desse consumo na sociedade, né? Então você vai fazer o quê? Então você tem, né, isso aqui dentro do Penan,
tá, gente, os 10 hábitos saudáveis. E para que isso? Até para você evitar o excesso de peso, que é um outro problema sério da nossa sociedade. Enquanto lá na década de 80 nós tínhamos uma população de subnutridos, hoje nós já temos uma população de obesos, né? E aí eu vou fazer um comentário aqui, eu achei assim meio absurdo, e absurdo não é Goiano falando errado, é um absurdo tão grande que é um absurdo duas vezes, né? Se dá tanta importância quando é um grupo de mulheres vão para a praia e falar, vai ter gorda na praia sim, tá? A diversidade está aí, tá certo? Mas aquilo não é padrão de beleza, tá? Aquilo é doença. E doença tem que ser tratado. E alimentação regular, atividade física. Então não é aceitação daquilo. A pessoa não tem que ser discriminada, mas aquilo não pode ser tratado como fosse algo normal na sociedade, tá certo? Aquilo tem que ser mostrado o quê? Ó, temos que procurar trabalhar isso com o quê? Com alimentação adequada, com atividade física, realmente, ou seja, tá certo? Trazer essa pessoa para uma alimentação saudável, hábitos saudáveis, e não ficar vangloriando, né, e falando que sou assim, pronto, acabou. Eu acho que falta um pouquinho mais de educação alimentar e nutricional, né, para essa sociedade, na verdade, né? Então, tá aqui, ó, obesidade é decorrente do acúmulo de gordura no organismo, que está associada a risco para a saúde. Pode ser compreendida como um agravo de caráter multifatorial, pois suas causas estão relacionadas a questões biológicas, históricas, ecológicas, econômicas, sociais, culturais e políticas. É isso mesmo, você tem uma série de fatores que levam à obesidade, tá? Eu acho um absurdo você ter como símbolo de família feliz um almoço em família com a garrafa de Coca-Cola em cima da mesa. Desde pequeno está incentivando o que é essa criança. Tá? Nós temos fatores culturais da nossa alimentação que leva a isso, fatores econômicos, aonde os alimentos são mais saudáveis, normalmente possuem um preço maior e a facilidade, né, que traz esses produtos ultraprocessados para a população. Até no dia a dia, a correria de quem está preparando o alimento, às vezes tem que sair correndo para trabalhar, então deixa o ultraprocessado, né, para que possa ser feito ali, para que os próprios filhos possam preparar. Então, não sabe o perigo que isso é mais à frente aqui, né? Trata-se simultaneamente de uma doença e de um dos fatores de risco mais importantes para outras doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, diabetes e diabetes aí, né? Nós temos dentro do PENAM também a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Tá, gente? A Estratégia Nacional para a Promoção de Aleitamento Materno e a Alimentação Complementar Saudável no SUS. Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, lançada em 2012, tem como objetivo qualificar o processo de trabalho dos profissionais da atenção básica, com o intuito de reforçar e incentivar a promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável para crianças menores de 2 anos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Até hoje, tá? A gente não entende muito bem como é que não se tem mais campanha do aleitamento materno e como é que já não tem um tipo penal, tinha que ter uma tipificação penal para quem reprime, para quem constrange quem está fazendo aleitamento materno. Né? Isso aí deveria ter uma política pública muito mais em cima. É o primeiro alimento, né? E é substancial para a vida, né, de qualquer pessoa isso aqui, né? Eu tenho sempre o orgulho de falar, que minha mãe sempre conta, né, que eu nunca chupei mamadeira. Meu negócio era só aleitamento materno, né? Então ela falava que até mingau eu não tomava na mamadeira, tinha que ser na colher, tá certo? Falei, esse negócio de borracha pra mim, não. Então você tem isso ao longo da sua vida aí que deve ser valorizado. Então lembre para a prova que você tem um programa de aleitamento materno e que tem que ser valorizado. No caso, né? Temos também, seguindo aquela nossa sequência, controle e regulação dos alimentos. Né? Então você tem que ter um controle maior, tem que ter uma vigilância realmente em cima do que é vendido, do que é colocado à disposição da nossa sociedade. Então, controle e regulação dos alimentos contemplam uma série de ações que buscam garantir a promoção da alimentação adequada e saudável e a proteção à saúde da população, do ponto de vista sanitário, biológico, tecnológico e nutricional, respeitando sempre o direito da escolha individual.
As medidas de regulação são as ações que impedem que haja exposição da população a fatores e situações que estimulam práticas não saudáveis, com a regulamentação da venda e propaganda de alimentos nas cantinas escolares, de publicidade dirigida ao público infantil e a rotulagem de produtos dirigidos a lactentes. Já as medidas de controle são aquelas que buscam facilitar adesão a práticas saudáveis por indivíduos e coletividade, deixando-os informados e motivados como a rotulagem nutricional, programa de alimentação institucional, cantinas saudáveis na escola e ambiente de trabalho e espaço que favoreçam a amamentação. E aqui eu posso citar para você, tá, que você deve lembrar lá atrás, né? Pessoal aí um pouquinho de geração antiga, você vai lembrar que você tinha um incentivo, por exemplo, em propagandas, né, de trazer o leite instantâneo, leite em pó, é adicionado disso, daquilo outro, como substituição, tá, à amamentação. Né? Então você pode ver que as propagandas têm regulado, ó, não pode mais, tá certo? Nas cantinas escolares já tem, vamos passar depois, temos que falar sobre a questão da segurança alimentar e nutricional nas escolas. Vamos ter um tópico só para isso, um vídeo só para isso. Nós temos que falar o seguinte, que você tem que começar na escola já ter essa promoção. Né? Deveria ter uma disciplina, e não só tema interdisciplinar, mas a disciplina dentro da escola, falando de alimentação saudável. E a regulamentação dentro das cantinas da escola, e eu posso falar isso de carteirinha, porque lá atrás, lá na década de 90, fui proprietário de uma cantina dentro de uma escola, dentro do Distrito Federal, né? E a gente sabe o que o aluno gosta, o que o aluno quer. Tá certo? E o tanto que isso é saudável ou que isso não é saudável dentro de uma alimentação. Né? Então já tem uma nova regulamentação, tudo dentro das cantinas escolares. Então, você tem que procurar fazer o quê, gente? Esse controle e regulamentação realmente do que é vendido e trazer bem claro no rótulo, né, qual é o que isso é feito. Redução de sódio, açúcar e gordura trans. A população brasileira vivencia atualmente o processo de transição alimentar, nutricional e epidemiológica, caracterizado pelo aumento do consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Até porque isso traz status, né, de avanço social, enquanto na verdade é o contrário. Com elevados teores de sódio e açúcar, além da elevada prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes e câncer, né? As doenças crônicas não transmissíveis consistem nas principais responsáveis pela mortalidade no mundo. E no Brasil, o cenário é bastante similar, respondendo por mais de 70% das causas de morte. O Ministério da Saúde vem trabalhando em diferentes estratégias de promoção de alimentação adequada e saudável para melhorar o perfil alimentar da população brasileira. A agenda de reformulação de alimentos processados e ultraprocessados consiste em uma estratégia da redução de danos e está prevista no âmbito da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, no Plano de Ação Estratégica para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis e na Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle de Obesidade. Então, tem que realmente ter essa regulamentação. Inclusive, agora, recentemente, na Alemanha, a indústria de alimentos tem que se readequar com relação ao quê? Ao sódio e ao açúcar. Os refrigerantes vão ter que diminuir a taxa de açúcar, tá, gente? E os produtos vão ter que diminuir a taxa de açúcar e sódio. Vocês não têm ideia a quantidade de açúcares que tem, por exemplo, num copo de refrigerante. Tá certo? E professor, então não, mas eu não tomo refrigerante, eu tomo aquele suco em caixinha, o néctar. Pior ainda. Porque ali tem uma série de conservantes para conservar aquele suco. Faz o seguinte, pega uma manga, tá? Não compra a polpa não, pega uma manga, faz um suco e deixa ele guardado para você ver quanto tempo ele dura. Então me diz como é que vai durar na caixinha daquela. Haja conservante para fazer o quê, gente? Coloca um sódio para conservar, para poder compensar, enche de açúcar. Resultado da nossa população, gente, diabetes e hipertensão. Essa é a verdade, além da obesidade, no caso, não é isso? Então, nós temos aqui, tá, um exemplo, por exemplo, onde é que está esse açúcar, né? Então, olha só, aqui, ó, o açúcar, por exemplo, um copo de refrigerante tem 20 gramas de açúcar. Um copo de suco laranja industrializado, 20 gramas de açúcar, né, além do sódio. Um iogurte adoçado, então vai procura aquele que não tem doce, assim, sabor, né, 12 gramas, né? Ketchup, 20 ml, tá, 20 ml, tem
4 gramas. Barra de chocolate, metade dele, de 100 gramas, metade é açúcar. Chocolate em pó, 1 colher, 12 gramas, né? Um sundae, um belo de sorvete, 48 gramas. Leite condensado, ó, o nosso presidente Bolsonaro aí, colocando no pão, ensinando o hábito alimentar não saudável para a população, 48 gramas. Biscoito recheado, que é um crime ser até vendido isso para criança, tá, gente? 48 gramas. Cereal matinal, né, 8 gramas dentro de 50. Gelatina, de 100 gramas, 20 gramas de açúcar. E um brigadeiro, tá, uma unidade, 20 gramas aí. Então nós temos realmente uma quantidade de açúcar muito grande sendo colocado para a nossa sociedade. Os 10 piores alimentos do mundo, né? Refrigerante diet, sem nutrientes, mas com excesso de sódio e aspartame. Refrigerante, normal, um copo equivale a 10 colheres de açúcar. Isso mesmo, 10 colheres de chá de açúcar num copo. Donut, tá, gente? 35% da sua composição é gordura saturada. Cachorro quente, carne processada, aumenta o risco de câncer de pâncreas. Bacon pode provocar doenças cardíacas. Salgadinho de batata apresenta acrinamida e substância cancerígena. Batata frita tem gordura trans e acrinalida. Pizza congelada, repleta de conservante e farinha refinada. Salgadinho de milho feito com alimentos transgênicos e gordura. Sorvete, alta quantidade de açúcar, gorduras e corantes. Mas quando eu falo de sorvete, minha esposa fala, não tô nem aí. Se me der um pote de sorvete, ela faz o quê? Ela detona tudo, tá, gente? Então você tem o quê? Você tem esses produtos. Temos ainda o que? O programa Peso Saudável, né? Que é um programa realizado dentro do Ministério da Saúde, dentro das empresas, que deve fazer o seguinte, né? Que deve incentivar aos funcionários a fazer o quê? A manterem peso saudável, a ter hábitos saudáveis, né? Seja de atividade física, seja de alimentação. Então o programa Peso Saudável é um incentivo, é uma iniciativa que visa prevenir o ganho de peso corporal entre os colaboradores do Ministério da Saúde. O programa pretende ainda incentivar a adoção de uma rotina de automonitoramento de peso, estimular práticas alimentares mais saudáveis, bem como tornar a atividade física parte da rotina do trabalhador, né? Eu até, a gente preparando a aula, eu falei assim, na minha empresa, né, eu vou colocar uma balança, todo mundo que chegar tem que se pesar, tá certo? Vai começar a fazer isso, né? Ah, vai trabalhar, ó, meia hora aqui na esteira, eu tenho os exercícios, meia hora na esteira, meia hora na bicicleta, antes de começar, agora começar realmente a tomar conta, né, aí, né? Prevenção e controle de agravos nutricionais. Isso aqui, né, e mais falando sobre a atividade, a sistema alimentar e nutricional nas escolas, eu falo para você depois do intervalo. Vamos fazer um intervalozinho, já já a gente volta aí, beleza?